Olá, nessa aula nós vamos falar sobre Índice de Massa Corporal, ou IMC. Essa aqui é uma aula que vai falar sobre a qualidade da nossa saúde, né? Vai falar sobre diferentes situações do nosso corpo, se a gente está obeso, se a gente está muito magro, se a gente está numa boa qualidade física, e cada situação dessas vai dizer se a gente tem pode ter uma doença diferente, né? Ou não ter nenhuma doença. Então, para começar, a gente vai tentar entender o que é índice de massa corporal. Então, índice de massa corporal, também conhecido como IMC, é uma técnica utilizada para verificar o estado nutricional e observar se a pessoa está dentro dos padrões de normalidade com relação ao seu peso e estatura. Ou seja, é uma relação entre a sua altura, né, e o seu peso. Obviamente que isso tem algumas ressalvas, daqui a pouco eu vou falar, mas quanto mais alto você for, mais direito, entre aspas, você pode ter mais peso, tá? E quanto mais baixo você for, você tem que ser menos pesado. Isso vai te dar uma relação, né? E essa relação tem um quadro com várias medidas, e cada medida dessa vai dizer se você está acima do peso, no seu peso normal ou abaixo do peso. Então, como que a gente calcula esse IMC? Então, IMC é igual ao peso em quilos dividido sobre a altura ao quadrado, tá? E altura em metros. Quando a gente fala altura ao quadrado, é altura vezes altura, ou seja, peso sobre altura vezes altura. E isso vai te dar um resultado, e esse resultado ele vai ser encaixado dentro de um quadro. Tem uma variável entre homens e mulheres e a idade, tá? Mas aí a gente tem algumas ressalvas quanto a isso. Então, pontos a se considerar. Ele não pode ser usado com pessoas muito fortes. Por quê? Já que ele tem alguns problemas. Porque ele não considera as diferenças de peso do seu corpo. Por exemplo, ele não vai saber diferenciar a sua massa magra da sua gordura, né? E ele também não vai saber diferenciar a sua densidade óssea. Ele simplesmente pega o seu peso total e faz a relação com a altura. Então ele desconsidera muitas coisas. Então se a gente for pegar, por exemplo, um atleta como Arnold Schwarzenegger, quando ele estava na melhor das suas formas, ele era puro músculo. A porcentagem de gordura dele era baixíssima. Então, e ele também alto, né? Então ia dar um peso muito alto, ia dar uma relação com a altura dele e que ele estaria obeso. E olhando a foto, dá para perceber que ele não é obeso. E além disso, esse número ele vai variar tanto para homens quanto para mulheres, né? E pela idade. Então, criança tem um cálculo diferente, adulto tem um cálculo diferente e os idosos têm um cálculo diferente. Então, o primeiro exemplo aqui que a gente vai fazer, né, é das crianças e adolescentes. A gente tem dois quadros aqui separados por sexo e idade. Então, o quadro laranja são das meninas e o quadro azul são dos meninos. E aqui a gente tem aqui na primeira fila, né, primeira coluna, a idade. Então, vai de 10 a 19. E as outras três colunas, a gente tem o resultado que fica abaixo do peso, outro adequado, né, ou seja, está dentro do peso, de acordo com a altura dele, e o outro está sobrepeso. Tá? Então vamos supor que a gente faça um IMC e ele dê 16, e for uma criança de 12 anos, uma criança de 12 anos com 16 está no peso adequado. Agora, se for uma criança de 10 anos e o resultado der 22, ele já está com sobrepeso, né? Provavelmente com obesidade nível 1. E por que tem que ter essa diferença entre idade e sexo? Isso porque cada etapa da vida a gente vai ter uma evolução diferente. Então a gente já falou em outro vídeo que as meninas, quando são crianças, elas crescem mais rápido e vão ficar maiores do que os meninos. Então isso vai dar um resultado que dá direito a elas terem um pouco mais de peso do que os meninos. Só que depois de um tempo, quando a gente chega aos 14 anos, 15 anos, esses meninos começam a crescer muito rápido e geralmente eles ficam maiores que as meninas, e aí isso dá direito a eles terem mais peso do que as meninas, né? Então as meninas, quando chegam nos 15 anos, 16 anos, elas param de crescer, enquanto os meninos vão crescendo até os 18 e dá essa diferença de número. Já nos adultos, a gente tem uma faixa maior para esse cálculo, tá? Só que a gente ainda tem uma coisa a mais, que é a circunferência abdominal, principalmente nos homens. Então, se você fizer um cálculo e ele der o sobrepeso,
né? Aí a gente tem que ver o tamanho da circunferência abdominal, ou seja, botar uma fita métrica em volta da barriga e ver o tamanho que vai dar. E quanto maior for esse número, maiores os riscos de saúde que ele vai ter. Então aqui é a mesma coisa que as crianças, então vai dar o resultado e a gente vai ver onde que ele vai estar dentro desse quadro. E esse quadro ele vai te dizer se você está com sobrepeso, se você está no peso adequado e se você está abaixo do peso. Tem outros meios de se fazer essa medição, sem ser esse cálculo direto, e a gente pode falar sobre um que é a antropometria, ou seja, a gente vai usar um adipômetro, que é esse aparelho que estou botando na tela para vocês, e ele vai vir com uma pinça e vai pegar uma parte daquela porção do seu segmento. Pode ser no braço, pode ser na perna, pode ser na barriga, e aquilo ali vai te dizer a porcentagem de gordura que você tem naquela região. Então, essa é muito mais precisa do que IMC, por quê? Porque ele vai separar, além de separar por segmentos, ele vai pegar a quantidade exata de quantidade de gordura que você tem naquela região. Então, quanto mais massa você conseguir pegar ali, maior vai ser a quantidade de gordura no seu corpo. E, logicamente, quanto maior essa quantidade de gordura, mais gordo você vai estar. E tem uma balança de bioimpedância, também está na tela aí. E essa balança ela ainda é mais precisa do que a antropometria. Tá? Por quê? Porque ali você tem uma parte elétrica que passa pelo seu corpo, então você sobe na balança e você segura um aparelhinho, né, com as duas mãos. E quando você segura e você liga esse aparelho vai passar uma corrente elétrica por dentro do seu corpo e esses dois aparelhos. Tá? E isso vai te dar a quantidade exata de peso e de gordura para cada região ali nos seus segmentos. Então ele vai te dizer quando você tem a taxa de gordura na barriga, na perna, né, e por aí vai. Então, quanto às doenças, vamos listar aqui umas doenças referentes à obesidade, ou seja, sobrepeso. Então a gente tem a hipertensão, que é o aumento da pressão nos vasos sanguíneos, né, ou seja, seu vaso sanguíneo está começando a ficar mais apertado. Pode ser por acúmulo de gordura, né, ou não, ele não está fazendo vasodilatação, ou seja, não está expandindo por algum motivo. Então isso faz com que a pressão diminua. Como se fosse um cano, o cano é desse tamanho, você pega o cano e você diminui de tamanho. A pressão da água vai ser maior. Então isso acontece com as suas veias e suas artérias. Quando você tem uma pressão maior, isso pode te dar vários problemas, inclusive varizes. Né? E varizes são pequenos furos nessas veias e esse sangue saindo ali do caminho, né, da veia. Temos também a diabetes, que é o aumento dos níveis de glicose no sangue, né? Então isso é uma falha aí do seu corpo, que ele não consegue trabalhar com a glicose, com açúcar, e você começa a ter um acúmulo de açúcar no seu organismo, e isso pode levar até a amputação, dependendo do nível da diabetes. Colesterol alto, isso devido a comidas muito gordurosas, né? Então quanto mais alto esse colesterol, óbvio, você tem um limite ali, o colesterol ele tem um limite para ser bom, mas quando você tem ele em excesso, ele pode trazer vários problemas. Acúmulo de gordura no coração, então o coração, a gente já trabalhou sobre isso, ele é um músculo, então assim como o seu braço, se você não faz exercícios, ele começa a acumular gordura no coração e isso aumenta a pressão ali dentro do coração, né? Uma pressão sanguínea. Então a gordura aí ela começa a se acumular e trazer problemas de pressão. E doenças respiratórias, já que você não faz exercício, você está com o corpo cada vez mais pesado, você tem que fazer cada vez mais força e isso vai te trazer problemas respiratórios. E, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o baixo peso ele também traz problemas de saúde. E aqui a gente tem alguns. Né? Primeiro, é a depressão, porque se você não se alimenta direito, você não tem os nutrientes necessários. E isso faz com que o seu cérebro não trabalhe da maneira que deva trabalhar. Né? Inclusive, a fome ela pode trazer ansiedade, né? E várias outras coisas. Então, a depressão é um problema muito grave em relação ao baixo peso. Também temos diarreia crônica, já que você não tem nada no organismo, né, para poder sair, você começa a ter um fluxo de acidez muito forte no seu intestino, né, e isso faz com que você tenha uma diarreia crônica, né, ou seja, isso vai ser levado praticamente para a vida inteira porque o seu organismo não está trabalhando da maneira que deveria trabalhar.
transtornos alimentares. Então, tem vários transtornos alimentares, anorexia, bulimia, tem outros também. Hipertireoidismo, infecções e desnutrição. Tudo isso decorrente da falta de nutrientes no seu organismo. Então, isso aqui foi uma aula básica, bem resumida. Né? A gente dá para ter uma ideia aqui de como se faz o cálculo do IMC e como a gente pode fazer isso rapidamente na nossa casa. Então, se você está em dúvida quanto à sua saúde, faça a conta em casa, tá? Você não precisa fazer essa conta diretamente. Se você entrar nos sites, no Google agora, e digitar lá IMC, tem vários sites que você pode fazer esse cálculo automaticamente, botando a sua idade, sexo, peso e altura. Ele vai te dar o cálculo e ainda vai te dizer se você está dentro do peso ou não, o que você pode fazer sobre isso, né, os tipos de problemas que você pode ter. Então, esse é um recurso rápido e eficiente, tá? Mas, se você tiver condições, vá no nutricionista, fale com o professor de educação física, que eles vão fazer análises mais aprofundadas sobre o seu corpo. Então é isso, gente. Valeu!